E nesta aula a gente vai falar um pouquinho sobre algumas vantagens da hidroponia em relação ao cultivo no solo, ao cultivo tradicional, convencional. Na verdade existem várias vantagens, mas eu selecionei apenas as que eu acho mais interessante, tá? Então eu vou passar para você 5 vantagens no meio de várias vantagens que existem, que você vai poder presenciar ao longo aí da sua experiência na hidroponia. Então são 5 vantagens que eu acho interessante passar para você. Eu acho importante você saber também para você poder conhecer um pouquinho melhor a hidroponia antes de iniciar, né, de fato. E também sempre tem pessoas que às vezes vão te visitar, algum parente, amigo, e pode até te questionar, perguntar o porquê que você está produzindo dessa forma, né, o que te chamou a atenção na hidroponia, ou qual a vantagem, né, qual a diferença entre a hidroponia e o cultivo na terra, tá, o cultivo no solo. A primeira vantagem que eu escolhi para passar para você é em relação ao consumo de água. E eu escolhi esta vantagem para começar porque é muito interessante. A maioria das pessoas, quando vai iniciar na hidroponia, ou algumas pessoas que não conhecem, que vão visitar uma horta hidropônica, essas pessoas elas imaginam que a hidroponia gasta muita água. E isso é normal. Por quê? Porque nós só utilizamos água na hidroponia, não utiliza-se terra. Então isso fica na cabeça da pessoa. A hidroponia gasta muita água, porque é água a todo momento, aquela água percorrendo pelas plantas, então deve ter um consumo muito grande de água. E na verdade é totalmente ao contrário. Na hidroponia, o consumo de água chega a ser até 90% menor do que comparado ao cultivo tradicional, o cultivo no solo. Tudo porque na hidroponia, como a gente viu lá nas primeiras aulas, onde mostrei para você como funciona um sistema hidropônico, a água fica dentro de um reservatório e essa água ela fica recirculando. Então a nossa bombinha manda água para o sistema, para as plantas, e essa água retorna para o reservatório, ou seja, é uma recirculação. Não se tem perca de água, não se tem desperdício. Então a água utilizada na hidroponia é realmente o que a planta precisa para crescer e para se desenvolver. Um pouco de evaporação ocorre, mas assim não se tem desperdício. Para você ter uma ideia, hoje para produzir um pé de alface na terra, vai utilizar em torno de uns 30 a 60 litros de água. Depende do clima, depende da região. Já na hidroponia, uma base mais ou menos é em torno de 4 a 5 litros de água para produzir o mesmo pé de alface. Então por aí você já vê que o consumo é muito menor. A segunda vantagem é sobre uma colheita mais rápida, uma colheita antecipada. Tudo porque as plantas na hidroponia elas acabam crescendo mais rápido do que as plantas cultivadas no solo, na terra. E por que isso acontece? Na hidroponia a gente fornece para as plantas um ambiente mais adequado para ela poder crescer e desenvolver. Então ela sempre tem água à vontade, tá? Para os momentos que ela precisa, principalmente em regiões de clima quente, então isso ajuda demais. E também nutriente, um nutriente bem equilibrado, os nutrientes, os minerais que nós utilizamos na hidroponia, eles são bem equilibrados, balanceados. Então a gente controla a dosagem de nutriente, a gente controla o pH da água. Então a planta na hidroponia, ela sempre vai ter ali água e nutriente à vontade para ela crescer e se desenvolver. Isso já não acontece muito no solo, então no solo pode ser que em algum momento vai faltar uma adubação, pode ser que você tenha uma adubação em excesso, e água também, principalmente em climas muito quentes, regiões que possa ter pouca incidência de chuva, então aquele solo seco, então essa planta ela acaba sofrendo. Então na hidroponia a planta ela tem a todo momento, durante todo o dia, água e nutriente, o que vai favorecer demais o crescimento dela. Então por isso a colheita do alimento hidropônico, da sua hortaliça, das folhosas, das frutíferas, é uma colheita antecipada, é feito com menos tempo, justamente porque a planta acaba crescendo mais. A terceira vantagem de se produzir na hidroponia é você ter um ambiente mais limpo, um ambiente mais higiênico. Então tudo acontece pelo fato de não utilizar terra, não utilizar solo. Então aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma bancada hidropônica, tá? Ali algumas no fundo. Então o que ocorre? As plantas elas não ficam em contato com terra, não ficam em contato com esterco, com nenhum tipo de mistura de substrato. Então elas ficam elevadas do chão. Então a gente acaba tendo uma planta que ela é muito mais segura para você se alimentar, justamente pelas folhas não estarem em contato com o solo, com a terra, com bactérias.
né? O sistema hidropônico, o ideal é que sempre seja limpo, higienizado. Sempre que você vai fazer uma colheita, interessante fazer a limpeza ali, né? Limpar o perfil ou os canos PVC, fazer uma limpeza, uma higienização do sistema. Então, dessa forma, a planta ela vai sempre crescer num ambiente limpo e higienizado, consequentemente, tornando-se uma planta mais segura para alimentação. A quarta vantagem, que é muito interessante, é sobre o controle de pragas. Que existe, né, independente se for na hidroponia ou no cultivo de solo, vai aparecer alguns insetinhos indesejados, mas na hidroponia esse índice de pragas acaba sendo bem menor. Justamente, pegando o gancho da dica passada, justamente pelas plantas estarem elevadas do chão. Então você consegue imaginar a quantidade de insetos que às vezes estão no chão, alguns insetos rastejantes, até mesmo você que tem pets em casa, cachorro, gato, às vezes tem um coelhinho, galinhas, enfim. Então, se você tem uma hortinha e ela não está protegida ali no chão, insetos, animais vão ficar ali, né, se envolvendo de alguma forma ali com as suas plantas, se alimentando, se escondendo. Então, pragas vão aparecer com muito mais frequência. E já na hidroponia, pelo fato do seu sistema ele ser elevado do chão, independente do sistema, se for de bancada, horta na parede, torres hidropônicas, pirâmides, o sistema não fica em contato com o solo, não fica com fácil acesso a pragas, né, a insetos. Então a gente acaba tendo um menor índice de pragas na hidroponia. Claro que as pragas aparecem, tá? Principalmente insetos voadores, tá? Então, praguinhas voadores como, por exemplo, pulgão, a gente vai ter aulas falando sobre isso, sobre como prevenir, combater, né? Pulgão, trips, moscas, borboletas, né? Que vem voando. Então, é um pouco difícil realmente, não tem como controlar 100%, né? Mas a hidroponia a gente tem uma preocupação muito menor do que se você estivesse cultivando ali no solo. E a última vantagem que eu acho muito interessante também é quanto ao menor trabalho, tá? Menos trabalho, menos mão de obra. E essa vantagem é bem interessante, principalmente se você for uma pessoa, às vezes, de mais idade ou que tenha alguma limitação física, né? Dores, por exemplo, no joelho, nas articulações. Você que já plantou na terra e seja uma dessas pessoas, se encaixe em uma dessas pessoas, você sabe que é trabalhoso, é desgastante, você tem todo aquele trabalho de cuidar da terra, as plantas você tem que se abaixar, né? Fazer todo o manejo, todo o trabalho ali, uma posição desconfortável, sem falar todo o trabalho de adubação, né? De fazer ali o preparo da terra, do solo. Então é um trabalho desgastante, né? É trabalhoso. Na hidroponia você não tem toda essa questão de preparo de terra, tá? O preparo de solo, e você trabalha numa posição confortável. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem algumas mudas, né? Algumas mudinhas aqui é o nosso berçário, né? Então você veja só, eu consigo pegar minhas plantas, analisar, né? Sem precisar me agachar, sem precisar abaixar, né? Então isso acaba isso acaba favorecendo. Então eu tenho um trabalho muito menor porque eu trabalho numa posição ereta, né? Então eu estou de pé, uma posição confortável que eu alcanço aqui todas as minhas plantas, sendo também numa bancada, numa pirâmide, numa hortinha na parede. Então você trabalha numa forma bem mais confortável, né? É muito menos trabalhoso do que se você tem uma hortinha no chão e você ter que, né, fazer todo aquele trabalho. Se você já teve uma hortinha na sua casa, no chão, ou se você tem, você sabe que funciona assim. Então, assim, principalmente para pessoas de idade ou que tenham alguma limitação física, né, algum problema em articulações, e isso acaba sendo desgastante, acaba sendo um trabalho que não é bacana, né? Então a gente que quer ter uma hortinha, a gente não quer, para ser prazeroso. Então quando isso começa a atrapalhar, começa a sentir dores, né, acaba não sendo interessante. Então na hidroponia você não vai ter esse desgaste, né? Uma vez que o sistema estiver montado, funcionando, é muito tranquilo, né? Então qualquer pessoa aí vai conseguir tomar conta sem muito trabalho, sem muita dificuldade. Então assim, ó, essas foram as 5 vantagens que quis passar para você, só para você entender um pouquinho melhor sobre essa técnica que você vai aprender no treinamento. Mas existem várias e várias outras vantagens, tá? E com certeza você vai descobrindo essas vantagens ao pouco no decorrer aí da sua experiência.
E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a importância do sol na hidroponia. Eu acho bem importante tocar neste assunto porque algumas pessoas acabam confundindo um pouco nessa questão de sol, de claridade, e também às vezes acaba montando o sistema hidropônico na sua casa, no seu jardim.